Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Então, vamos supor aí que você construiu ou você comprou um imóvel, independente dele ser novo ou usado, ou então você acabou de alugar um imóvel. E daí vem aquela pergunta: como que eu vou decorar esse espaço novo? Mesmo que a sua casa seja alugada, pintar as paredes é o jeito aí mais barato de você decorar. É normal, com o passar do tempo, nós mulheres enjoarmos da decoração, dos móveis, da cor, entre outras coisas. Com pouco investimento, você consegue mudar totalmente o ambiente aí da sua casa com a pintura. Se as suas paredes ou os tetos aí estão em bom estado, você pode apenas repintá-los. Agora, se as suas paredes estão aí com algum tipo de infiltração, furo, descascando ou irregularidades, eu sugiro aí que você contrate um profissional, né, que é o pintor, para que esse serviço aí ele fique de primeira linha. Então vamos conhecer agora os materiais aí necessários para você fazer a pintura da sua casa. A primeira coisa que você precisa fazer é proteção aí para os pisos e para os móveis, né? O ideal é você usar jornal ou papelão. Nunca usar plásticos, porque eles não absorvem a tinta que cai e quando você for andar aí de um lugar para o outro, você vai pintar a sua casa inteira. Outra coisa que você precisa ter é bandeja e balde para pintura. Você também vai precisar de lixas, rolo de pintura, pincel, o cabo extensível também, caso você tenha que pintar aí grandes vãos, massa corrida se necessário. Você também vai precisar de selador. O selador, pessoal, geralmente paredes e forros com gesso precisam aí de 2 demãos de seladora antes da pintura. Agora, se você quiser usar também a tinta que chama direto no gesso, você não precisa usar a seladora. Você também vai precisar de espátulas, tintas e produtos aí para remover tinta dos pincéis, do rolo e do chão, se necessário. Por onde que você deve começar? Então, como eu já falei, você precisa aí proteger todos os móveis e os pisos para não respingar. Você precisa analisar aí as paredes e os tetos e fazer os reparos necessários com massa corrida, seladora. Existe um tipo de lixa para cada superfície, então você precisa ver aí o que você vai lixar e comprar a lixa adequadamente. As lixas também, elas existem de gramaturas diferentes, então quando você quer dar um acabamento mais fino, é uma lixa fininha. Agora, se você quer lixar uma coisa que está muito áspera, você vai usar uma lixa mais grossa. Você também precisa tirar todo o pó da superfície com um pano seco antes de você fazer a pintura. E depois você vai passar aí fita crepe em todos os cantinhos, todos os lugares que você não deseja pintar. Você vai precisar então passar a fita crepe nos lugares necessários. E aí você começa sempre pintando primeiro os tetos, depois as paredes. E aí depois você pinta as esquadrias, né? Se for o caso aí seu. Agora vamos conhecer os tipos de tinta. Então a gente vai começar pela tinta acrílica. A tinta acrílica, ela é à base de água, ela é impermeável, resistente, ela pode ser usada tanto externo quanto interno, possui aí uma fácil aplicação, secagem rápida e 3 horas aí após a aplicação ela já fica praticamente sem cheiro. Assim como os pisos, né, que a gente viu na aula de piso, de acabamento de piso, as tintas elas também possuem acabamento. Então, você tem aí o acabamento acetinado, que assim como nos pisos, ele tem um leve brilho, um acabamento bonito, fino. Você tem o semibrilho, que no caso das tintas é a brilhante, e você tem a tinta fosca, que é sem brilho nenhum, ela não é tão resistente aí à limpeza. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a tinta PVA. Ela possui uma secagem rápida, ela é à base de água, ela tem um cheiro suave, fácil também de aplicar, indicada também para áreas internas e tetos. Ela não é resistente à limpeza, sol e chuva, e o principal acabamento dela aí é o fosco. Agora a gente vai falar da tinta epóxi. Lembra que a gente falou do rejunte epóxi? Também existe uma tinta que chama epóxi. Ela é, assim como o rejunte, mais durável, ela é indicada para as áreas molhadas, ela é muito resistente, porém ela tem um cheiro aí bem forte. Essa tinta epóxi, pessoal, geralmente ela é usada em banheiro, quando você quer, por exemplo, pintar um azulejo antigo
ou se você quer, por exemplo, você não quer ter um azulejo no banheiro, que não é muito recomendado, mas vamos supor que você não possa ter um azulejo no seu banheiro agora e você já precisa usar ele. Então, se você pintar ele com uma tinta epóxi em cima daí do reboco, e você não vai ter nenhum tipo de infiltração. Mas é claro que é sempre importante você fazer a impermeabilização dessas áreas, né? Principalmente das áreas molhadas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a tinta esmalte. Ela é indicada aí para ser passado tanto em ferro quanto na madeira. Ela é à base d'água, né, ou solvente. Ela tem uma secagem bem lenta e ela pode ser usada aí tanto no interior quanto no exterior. Ela possui aí 3 tipos de acabamento: o fosco, o brilhante e o acetinado. A gente tem também a tinta óleo, que ela é indicada aí para paredes, ferro e madeira. Ela é à base de óleo, possui um acabamento fosco ou brilhante e ela cria aí uma película impermeabilizante lavável e ela pode ser usada aí tanto interno quanto externo. Tem também a tinta magnética. Ela é utilizada aí bastante em áreas, principalmente que as crianças frequentam escola. Ela existe aí em várias cores e você consegue colocar objetos aí que possuem ímã nela, né? É bem interessante, as crianças gostam bastante e é um jeito aí de você deixar o quarto do seu filho ou da sua filha com um toque a mais, né? Mais uma coisinha aí para entreter. E tem também tinta lousa. A tinta lousa, ela deixa aí praticamente qualquer superfície que você pintar como a lousa da escola. Você pode comprar um apagador ou você pode usar também um paninho úmido para você limpar o que foi escrito. Essa tinta lousa, ela pode ser usada, por exemplo, na cozinha para você deixar recado para o marido, para o filho, ou você também pode pintar uma área aí do quarto do seu filho ou da sua filha com a tinta lousa e ensinar para ele que ali naquele cantinho ele pode rabiscar, desenhar, fazer o que ele quiser. É bem legal e deixa aí o quarto aí bem lúdico. Acabamento das tintas. Como a gente viu, as tintas elas também possuem acabamento, né? Então eu estou mostrando aí para vocês como que seria o acabamento brilhante ou semibrilho. Então ele seria aí dessa forma. Aqui a gente consegue ver como que seria o acabamento acetinado da tinta. Então, como vocês podem ver, possui aí um leve brilho e aqui seria um acabamento fosco. Você não tem brilho nenhum. E aí, como eu falei para vocês, é um material aí um pouco mais difícil de se limpar. Você só deve usar tinta brilhante, semibrilho e acetinada se a sua parede estiver completamente perfeita. O acabamento dela precisa estar perfeito. Caso contrário, depois que você pintar, todas as imperfeições da sua parede elas vão aparecer. Porque toda tinta que possui brilho, ela ressalta mais as imperfeições da parede. Se o pintor não deixou as paredes aí 100%, é melhor você optar por uma tinta fosca. A tinta fosca, ela não mostra tanto as imperfeições quanto a tinta acetinada ou a brilhante ou a semibrilho. Antigamente, quando a gente queria pintar um cômodo, precisava comprar um quartinho de tinta e aí você tinha que esperar secar e ver se era mais ou menos aquilo lá que ia ficar a sua cor, né? Porque a tinta, gente, quando a gente vê ela no catálogo, ela tem uma cor. Dependendo aí da sua casa, da iluminação da sua casa, vai ficar com outra cor. Então, quanto mais luz você tiver, mais iluminada essa cor vai ficar. Quanto mais escuro for o seu ambiente, provavelmente mais escura aquela cor vai ficar. Antes de você comprar a tinta, né, em lata ou em galão, é muito importante que você faça um teste da cor nas paredes antes. Esse daí é um teste da Coral, que eles vendem aí em várias cores, mas é bem interessante aí que você teste pelo menos 1 metro quadrado de parede, porque dependendo da luz que você tem na sua casa que bate nessa tinta, se ela é luz natural ou artificial, pode mudar aí completamente a cor da tinta que estava lá no catálogo que você viu, e aí você pode acabar ficando frustrada se você comprar uma lata ou um galão e depois não é aquela tinta, você não gostou da cor, tá? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os aplicativos. As grandes marcas de tinta, né, eles já criaram hoje em dia aplicativos que podem aí ajudar você nessa tarefa de pintar a sua casa. Você pode consultar os catálogos, todos os anos eles lançam aí as cores da moda, né?
e as tendências também. E você também, inclusive, consegue usar esses aplicativos para você tirar foto do seu ambiente e simular qual cor vai ficar melhor. A Coral, ela possui um aplicativo que chama Visualizer, que você pode baixar aí no seu celular, e aí você vai seguindo os passos, você consegue fazer as simulações de cores. A Souvenir também possui aplicativo com o mesmo nome da marca, Souvenir, e a Sher Williams também possui aplicativo que chama Color Snap, e aí ele vai trocando as cores e você vai vendo como que ficaria aquela cor no seu ambiente real. É muito legal. Agora a gente vai ver um pouquinho como decorar com tintas. Então eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens para que vocês aí se inspirem em como vocês podem decorar a casa de vocês. Então aqui a gente está vendo uma pintura listrada. Para fazer esse tipo de pintura aqui, você geralmente precisa passar fitas nas linhas, separando aí as marcações da largura das linhas que você quer. E aí você vem com um rolinho, de preferência aí na medida do vãozinho, e você vai pintando faixa por faixa. Então é uma decoração aí bem legal para quarto de criança. Você também pode fazer, ó, com fitas crepe, você vai fazendo aí as marcações e você vai pintando aí cada triângulo de uma cor, vai ficando bem legal também. Você pode fazer a pintura aí tradicional, pintando tudo de uma mesma cor. Você pode fazer uma pintura artística ou você pode contratar também alguém que faça um grafite dentro da sua casa, dependendo aí do seu estilo. Você pode fazer aí pinturas imitando pedra. Você pode fazer pinturas geométricas. Essas pinturas elas estão aí bem na moda, simulando montanhas. Essa outra do meio aí também, que sobe uma faixa e continua no teto, também está bastante na moda. Você pode fazer também uma faixa apenas na cabeceira da cama, como você está vendo aí. Você pode fazer pinturas geométricas combinando aí com móveis, com nichos. Se você tem uma mão um pouquinho mais firme, você consegue fazer pinturas aí simulando plantas também. Esse tipo de pintura aí também tá bem na moda, né? Você pintar cantos, você fazer a pintura não chegar até o teto. Vocês podem virar para mim e falar assim: "Ah, não, mas eu não sei pintar nada à mão, eu não tenho destreza". Hoje em dia existe os stencils decorativos. Isso daí que vocês estão vendo, todos foram feitos com stencil. E aí você vai colocando o stencil no lugar e você vai passando o rolo de tinta. Você consegue fazer pinturas geométricas, adamascados, chevron, florais, mandalas. Você consegue imitar até ladrilho hidráulico. E é uma coisa muito simples de fazer. Inclusive, se você está pensando aí em comprar papel de parede e até hoje não decorou as suas paredes porque papel de parede é muito caro, você pode usar esse artifício aí. Então, você pode procurar lá no Google como stencil decorativo, stencil para pintura. Esses stencils que vocês estão vendo aí nessa imagem, eles são de uma empresa que chama Stencil Decor. Lá você consegue achar stencil de tudo quanto é modelo que você pode imaginar. É muito mais barato do que você colocar um papel na parede, que tem papel de parede que chega a custar R$ 500 o rolo, né? Então, essa é uma dica aí muito legal para você que quer dar uma renovada nas paredes e não sabia nem por onde começar, vai de stencil que você vai se dar bem. Aqui a gente consegue ver mais algumas estampas, ó, que imita desenho marroquino. Você tem personagens infantis, árvores, ramos, tijolinho também. Esse stencil é muito legal. Você quer fazer uma parede de tijolinho, por exemplo, na sua sala, e você não quer pagar pedreiro, você não quer ter nenhum tipo de trabalho assim ou com mão de obra, você compra o stencil de tijolinho, você coloca esse molde na parede e ao invés de usar tinta, né, nesse caso aqui, para ficar com uma textura mais realística, você vai usar massa corrida. E aí você vai passar a massa corrida em cima desse stencil todo. Quando você tirar, fica idêntico assim a uma parede de tijolinhos. Se você não quer branquinha como está aqui no desenho, você pode pintar de vermelho, mescla vermelho com marrom, vai ficar parecendo aquela parede de tijolinho verdadeira. E você tem lá no site também outros temas, né? Esses aqui foram alguns que eu separei lá para vocês. E dentro de cada um desses, você entra lá, tem dezenas de opções. É um jeito aí bem fácil de você renovar
as paredes aí completamente da sua casa, gastando pouco. Essas foram as principais informações sobre as tintas. São dicas importantes, né, para você aí que nunca pintou, não sabe nem por onde começar. Você pode se inspirar aí nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado muito, tá? A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau!